A doutora Suzy Castro Magri. Doutora Suzy Castro Magri. Com a presidente da Comissão de Direito Militar da OAB Ceará, Suzy Castro. Eu queria ouvir aqui a Suzy Castro, que é uma especialista nessa questão militar, né, Suzy? Então, produção, podemos começar? Sejam bem-vindos a essa noite de encerramento do ano letivo da nossa pós-graduação em Direito Militar, Teoria e Prática Jurídica. É uma felicidade chegar aqui ao final do ano, juntinho com vocês, nossos alunos, colaboradores, professores, a quem eu venho agradecer o imenso trabalho que realizamos juntos e assim conseguimos concretizar esse nosso projeto de uma forma brilhante. Bem, nessa noite nós vamos lembrar os principais acontecimentos desse ano de 2025 que impactaram o nosso direito militar e também fazer algumas projeções do que vem por aí em 2026. Vamos começar? Pois bem, inicialmente vamos lembrar de janeiro. Logo em janeiro, no primeiro dia do ano, iniciou o alistamento militar voluntário feminino. Olha que revolução, um acontecimento histórico. Então o ano já começou marcando história nas nossas Forças Armadas com esse alistamento voluntário. Para todas as mulheres que completam 18 anos nesse ano de 2025, ou seja, as que nasceram em 2007. Foram abertas 1.500 vagas, mas a procura foi incrível. Mais de 30 mil inscrições, mais de 30 mil mulheres realizaram inscrições pleiteando, buscando uma dessas vagas. E claro que isso impacta muito no nosso direito militar. Afinal, regras específicas de ingresso, permanência e transferência, direitos e deveres femininos no serviço militar, adequação de normas sobre saúde, gestação, maternidade no ambiente militar e estruturação de políticas disciplinares que contemplem uma igualdade de gênero. Uma verdadeira revolução nesse sentido. Para 2026, que continuará acontecendo esse alistamento militar feminino voluntário, a expectativa é de que tudo isso cresça ainda mais. Afinal, teremos muito mais mulheres nesses quadros. Pois bem, algo interessante da gente lembrar é que, assim como acontece com os homens, depois que elas fazem o procedimento de incorporação, aí o alistamento, o serviço, passa a ser obrigatório. Então, o voluntário é até o momento de se alistar e uma vez que incorporam, fazem o juramento à bandeira, então o serviço torna-se obrigatório. E, claro, uma revolução logo no mês de janeiro. Em fevereiro, quem lembra o que aconteceu em fevereiro de mais impactante? Algo que vamos destacar foi o acordo quadro entre o governo do Brasil e do Canadá. Esse acordo, ele tinha sido celebrado lá em 2023,
mas ele entrou em vigor em 28 de fevereiro. E esse acordo é um acordo de cooperação em matéria de defesa, em relação a treinamentos, compartilhamentos de tecnologia militar, e isso é muito interessante para o nosso país. Por exemplo, isso impacta em regras envolvendo o sigilo de tais acordos, a proteção de dados militares, os procedimentos de entrada de militares, tanto canadenses no Brasil como brasileiros no Canadá. Esse intercâmbio dentro dessa cooperação demanda muitos ajustes, tanto normativos, através de portarias, outros documentos, né, administrativos, mas também em relação a uma adaptação dessa convivência dos militares estrangeiros aqui no Brasil. Afinal, estamos em cooperação técnico-militar, certo? Esse acordo prevê essa cooperação no âmbito de ciência, de tecnologia, de pesquisa em matéria de defesa. Então, minha gente, do ponto de vista jurídico, aqui no nosso setor de direito militar, isso reflete em contratos, acordos de transferência de tecnologia. Então, os profissionais que atuam em direito militar e que têm também expertise em direito internacional, fiquem de olho, porque 2026 poderemos ter vários e vários contratos aí, e os senhores estarem participando como assessores jurídicos, enfim, envolvidos com essas atividades dentro dessa cooperação técnico-militar envolvendo Brasil e Canadá. Em abril, ainda em março, nós vamos destacar a Operação Catrimani. Essa operação ela já acontecia em outros anos, mas neste ano nós tivemos atuação muito intensas para a proteção ali de terras indígenas Yanomami. Então, alguns meios militares intensos foram utilizados lá para desarticular as estruturas usadas pelos garimpeiros ilegais nas terras dos Yanomamis. Então, foram utilizados explosivos, foram feitas apreensões, e tudo isso é de uma relevância imensa, porque o povo indígena já pleiteava por isso há muito tempo. E embora essa operação já venha acontecendo em anos anteriores, agora em 2025 ela teve uma efetividade muito notória. Então, para 2026, esperamos que vá acontecer outras, digamos assim, edições desta operação em busca de combater o garimpo ilegal nas terras dos indígenas Yanomami, certo? Então, essa forma de operação militar em que a gente atua, operação militar em âmbito nacional, buscando combater ilícitos em proteção do nosso povo, são operações militares que eu vibro muito e desejo que elas prosperem muito em 2026. Bem, o meu destaque de março foi essa operação. Em abril, aí eu já vou destacar uma ocorrência internacional, porque renovou a tensão do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, mas isso, assim, causou... Por que eu vou destacar em abril isso? Porque aconteceu uma polarização em contexto mundial. Países, nações, líderes mundiais se alinharam mais claramente a uma das partes, certo? E isso tudo aconteceu logo após a reunião que o presidente Trump teve com o presidente, né, ucraniano Zelensky, ali na época do funeral do Papa Francisco. E no dia seguinte desse encontro, e foi um encontro muito acalorado, foram ditas palavras muito duras pelo presidente Trump, o impacto internacional foi imenso, né? E era logo ali no funeral do Papa Francisco. No outro dia, a Rússia simplesmente lançou drones, mísseis junto com drones e tal, contra o território ucraniano, demonstrando que pouco estava preocupada com tal reunião que tinha acontecido. E, na sequência, a Europa demonstrou apoio para a Ucrânia. Então, foi um acontecimento muito, muito relevante no cenário internacional, onde aconteceu assim claramente uma polarização, uma escolha de que lado as nações, os líderes, né, mundiais se colocaram para defender, para apoiar. E a partir daí a guerra continuou, a Rússia continuou pressionando a Ucrânia,
Trump se colocou contrário a fornecer mais equipamentos para a Ucrânia, enfim. Para 2026, a gente deseja que esse conflito chegue ao fim, porém as projeções não são tão boas, já que esse conflito só tem esquentado mais. E a Ucrânia, a gente percebe que talvez ela não consiga resistir tanto tempo ainda mais nesse conflito. Então, para 2026, a gente deseja que o conflito cesse. Talvez ele cesse por uma própria vitória da Rússia diante de quê? De uma falta de apoio material dos Estados Unidos na Ucrânia, ou não, ou a Europa de fato entre com um apoio material, e isso seria muito grave, já que a gente expandiria o conflito, poderia estar expandindo esse conflito ali para outros setores na Europa. Pois bem, então, a partir de abril, houve essa escalada, esse aumento de tensão no conflito entre Rússia e Ucrânia. Em maio, eu vou destacar a Operação Ágata, a operação brasileira, deflagrada assim, pelas Forças Armadas em conjunto com as Forças de Segurança Pública em regiões de fronteira da Amazônia. E nessa Operação Ágata, ali mais ou menos ali em maio, né, foi divulgada aí que eles conseguiram efetuar um prejuízo ao crime organizado da ordem de 225 bilhões. Então, foi relevante, uma atuação muito relevante com a participação das nossas Forças Armadas, e isso aqui combinado, né, combinando estratégias de proteção na fronteira, mas também de repreensão a tráfico de drogas, garimpo ilegal. Então, essa missão foi muito exitosa e neutralizaram várias estruturas, ou seja, destruíram, né, estruturas de extração ilegal de minério, apreenderam embarcações, toneladas de drogas, fizeram prisões. Então, assim, essa Operação Ágata eu destaco no mês de maio como muito exitosa. Os números foram divulgados em maio, mas era uma operação que já vinha ali em alguns meses sendo realizada pelo Comando Conjunto Apoena. Pois bem, para 2026, desejamos o quê? Outra Operação Ágata, né? Então, assim, a continuação desse tipo de atuação conjunta em prol de combater o crime organizado, o tráfico de drogas, o garimpo ilegal, ou seja, proteger a nossa Amazônia e a região de fronteira. Pois bem, em junho, eu vou destacar mais uma vez uma ocorrência relacionada aos Estados Unidos, porque foi o bombardeio que eles fizeram no Irã. Eles destruíram completamente 3 instalações nucleares iranianas. E essa operação chamada de Midnight, né, segundo o Pentágono, foi utilizado o B-2, o famoso B-2, foram lançados mísseis a partir de submarinos. Então, foi uma demonstração de força, de poder de fogo, ao mesmo tempo de poder de inteligência para fazer esses ataques muito pontuais a essas instalações. E isso aconteceu ali, bem no momento em que Israel escalava, né, conflitos, escalava ali uma beligerância com o Irã, demonstrando que o Trump estaria bem alinhado com os interesses de Israel. Pois bem, países como Rússia, China, Cuba, Venezuela condenaram a ação dos Estados Unidos, né, dizendo que se tratava do quê? Uma violação de direito internacional, esse tipo de ataque deliberado, sem estar em estado de guerra, simplesmente chegar lá e atacar as instalações. Então, mais uma escalada na tensão mundial com esse ataque norte-americano. E esse modo de atuação do presidente Trump nos coloca para 2026 uma preocupação sobre quais outros planos, quais outras instalações ele pretende eliminar dessa forma. Simplesmente vai lá e elimina, né? Enquanto isso, no Brasil, é importante a gente lembrar que no ano que vem teremos eleições para deputados federais, estaduais, senadores, governadores e para presidente da República. E fará muita diferença no cenário internacional, sobretudo aqui na América do Sul, fará muita diferença a depender de qual será o presidente que vamos eleger. Porque atualmente o presidente Lula, ele é
totalmente anti as políticas do Trump, totalmente, ele se coloca totalmente contra. Então ele está já polarizado, ele já escolheu o lado dele. E, a depender de quem será eleito nas próximas eleições, nós teremos uma reconfiguração desse cenário aqui na América do Sul. Então, todos esses conflitos que eu já citei, que possivelmente poderão ser agravados no ano seguinte, eles terão, digamos assim, uma configuração diferenciada para o Brasil, a depender de quem será o nosso presidente eleito. E isso é importante que estejamos atentos, até porque os impactos para nossas Forças Armadas é imenso. Caso o Brasil entre, aceite, se coloque no cenário internacional dentro de um conflito bélico, obviamente que as nossas Forças Armadas passam por uma revolução, uma ativação de comandos operacionais focados em guerras externas ou de defesa do nosso território. Então, a movimentação financeira é imensa, uma movimentação jurídica imensa, construção de regras de engajamento precisará ser assim muito bem realizada. Então, assim, há uma revolução no nosso direito militar total, caso a gente entre em guerra, e até, se for o caso, ativando a parte do nosso Código Penal Militar, que é para tempos de guerra. E como os senhores já sabem, numa altura dessas, nós temos crimes previstos para tempo de paz, crimes previstos para tempo de guerra, e no tempo de guerra as punições são mais graves. Não queremos que o nosso país se envolva com nenhuma guerra, não queremos que seja declarada nenhuma guerra pelo nosso país, mas a depender do presidente que vamos escolher no ano que vem, isso pode ser possível, certo? Bem, vamos falar sobre agora, em julho, aconteceu uma outra coisa que eu quero marcar sobre julho. Eu estava falando sobre junho e agora eu vou falar sobre julho. Os Estados Unidos cancelaram um evento que estava sendo organizado junto com a FAB. Esse evento foi cancelado unilateralmente pelos Estados Unidos e isso causou assim, um impacto, né, uma preocupação. Era um evento que o Ministério da Defesa, a Força Aérea, esperava como forma de cooperação entre os dois países, um evento amistoso, mas foi cancelado pelos Estados Unidos, acendendo um alerta. E também, nesse mês de julho, aconteceu de o ministro Alexandre de Moraes manter a decisão sobre os militares, por exemplo, não utilizarem farda em interrogatórios. Claro que eu não estou relacionando uma coisa com a outra, mas eu estou dizendo que também foi um acontecimento do mês de julho que fez com que as Forças Armadas também acendessem ali uma atenção. Essa postura do ministro Alexandre de Moraes de proibir a utilização de farda em interrogatórios, por exemplo, foi reafirmada no mês de novembro, mantendo, portanto, esse padrão por parte dele. Isso, para nós, que somos juristas em direito militar, levanta uma preocupação de instabilidade, de diferença de procedimentos em setores judiciários, por exemplo, primeira instância, segunda instância, perante o STF, cria ali, falta uma estabilidade na decisão sobre isso. Isso tanto impacta no âmbito estadual como no âmbito federal, nos julgamentos que são realizados, julgamentos de processos civis, né, ou julgamentos de crimes militares. Faltando essa padronização do uso da farda, sempre que falta uma padronização, a gente fica suscetível a passar por arbitrariedades, né? Excessos, abusos. Então, a gente espera que para 2026 as Forças Armadas e as Forças Auxiliares determinem, estabeleçam ali como que funciona a utilização da farda ou não pelos réus militares, tanto em processos civis como em processos militares. Porque lembremos que os titulares dos direitos de uso de uma farda, os titulares são as Forças Auxiliares e as Forças Armadas. Essas instituições são as legitimadas a deliberar sobre o uso da farda, autorizar ou proibir o uso da farda ou não, né? Então, quando não há regulamentação, abre-se espaço para o quê? Para determinações externas, para excessos. Então, a gente espera que em 2026 seja tomada a iniciativa das próprias forças regularem esse uso da farda, porque elas são as legitimadas para fazer isso. Bem, agosto e setembro, falando desses 2 meses juntos, né, a gente vai lembrar da intensificação dos conflitos
no caso da Ucrânia com a Rússia, mas também de Israel na faixa de Gaza, e também Israel em relação ao Irã. Então, o cenário internacional esquentou muito nos meses de agosto e setembro, ao invés de recuar esses conflitos internacionais, eles fizeram o quê? Avançaram. Também nesse período, aqui no Brasil, aconteceu o julgamento do ex-presidente Bolsonaro e dos réus civis que ali foram relacionados aos atos praticados em 8 de janeiro de 2023. E o que aconteceu foi que uma grande mobilização política, uma polarização no nosso país se acentuou, né? Aqueles prós, quem era pró e quem era contra, ali se revelando claramente, digamos assim, diante desse cenário, alguns muito contrários a esse julgamento e invocando o presidente Trump, por exemplo, para intervir, para fazer alguma coisa em relação a isso, e outros favoráveis. Bem, isso faz o quê? Aumenta uma tensão política no nosso país e não é interessante para a nossa economia, que inclusive foram meses não muito interessantes aí, que visualizamos impactos não muito interessantes no setor da economia. Bem, em setembro eu destaco uma fase tática da Operação Atlas, certo? Ela é chamada de Armas Combinadas, onde participaram 2.500 militares, uma movimentação, um treinamento militar muito intenso. E isso também é muito relevante aqui na nossa área de direito militar, porque aí é mais, digamos assim, ocorrências, né? Acabam acontecendo mais ocorrências relacionadas ali aos exercícios, à movimentação dos militares, as ocorrências, possíveis crimes militares, possíveis ali, digamos assim, incidentes ocorrendo em treinamentos. Então, cada vez que temos treinamentos muito intensos, os profissionais de direito militar devem ficar ali em, digamos assim, sobreaviso, né? Caso sejam convocados, demandados a atuarem. Então, eu destaco essa Operação Atlas, que acredito que para 2026 teremos uma nova edição aí para mais treinamentos. Sobre outubro, eu quero destacar a autorização que o Trump concedeu para a CIA realizar operações, investigações secretas em relação à Venezuela. Em outubro, vou destacar isso, um esquentamento, digamos assim, da situação conflituosa entre o Trump e a Venezuela. E isso é muito próximo da gente, impacta muito aqui na nossa organização de Forças Armadas, até porque o atual presidente já se colocou claramente favorável à Venezuela e contra o Trump. Então, bem, se o Trump anuncia que vai enviar militares contra a Venezuela e o Brasil anuncia que é a favor da Venezuela, faz o quê? Acende um alerta de, digamos assim, ficam a postos, né? Todas as pessoas correlacionadas aos comandos das nossas Forças Armadas, a começar do Ministério da Defesa, certo? E aí eu destaco também que aconteceu em outubro a Operação Contenção lá no Rio de Janeiro. Agora falando mais da questão estadual, essa operação envolveu policiais civis e policiais militares. Foi uma operação que teve muitas baixas dentre pessoas, né, que foram identificadas como utilizando fuzis, utilizando camuflados, acendendo ainda mais uma preocupação quanto à classificação, à terminologia que as pessoas demandam que sejam aplicadas a essas pessoas que se colocam contra o Estado. Então, tivemos aí o levantamento do debate sobre a categorização, o reacendimento desse debate, né? Categorização dos traficantes como narcoterroristas. E isso gera muito impactos legais, impactos do âmbito criminais, e, sobretudo, sobre as regras de engajamento das forças que vão atuar em combate a esses, digamos assim, que hoje são considerados traficantes e que poderão ser considerados narcoterroristas. A diferença é muito grande das regras de engajamento a serem aplicadas no enfrentamento. De toda forma, sendo bandidos, né, que estão ali do outro lado apontando fuzis para as forças do Estado, de toda forma, eles se colocam ali numa posição de confronto preocupante, né? Então, o que esperamos para 2026?
O governador do Rio de Janeiro já disse que vai fazer muito mais operações iguais a essa. Por parte do governo federal, apesar de ter aprovado algumas normas ali de combate ao terrorismo, de auxílio aos agentes que combatem esses grupos criminosos, o atual governo ele se demonstra claramente contrário à classificação dessas pessoas como narcoterroristas, né? Inclusive proferiu uma declaração bastante polêmica em considerar que os traficantes seriam vítimas dos usuários. Isso teve uma repercussão internacional muito intensa, indo de encontro, né, batendo de frente com aquilo que justamente nesse momento o presidente Trump estava combatendo. O presidente Trump mobilizando suas forças militares para atuar contra o tráfico e o presidente aqui, Lula, dizendo que aí não faria nenhuma intervenção mais brutal, digamos assim, como, por exemplo, não classificá-los como narcoterroristas. Então, em outubro, tivemos essa situação muito, muito, muito tensa em nosso país, onde as pessoas do Rio de Janeiro queriam GLO, mas, assim, a população queria GLO, o governo do estado não considerou que fosse necessário solicitar GLO, mas apenas equipamentos militares das Forças Armadas. Isso era plenamente possível. Nas nossas aulas aqui na pós-graduação, a gente já explicou que essa atuação conjunta das Forças Armadas com forças de segurança pública não precisam ser necessariamente na forma de GLO, e a gente já deu vários exemplos de operações nesse sentido. Por exemplo, a operação do Rio Grande do Sul. As Forças Armadas deram um apoio material, logístico e de pessoal para a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, mas sem que fosse decretado um GLO. Então, assim, aconteceu muito problema, ruído de comunicação nesse período, onde a imprensa, muitos setores da imprensa ficaram falando que as Forças Armadas só poderiam atuar na forma de GLO, e isso é um equívoco. Nós que conhecemos o direito militar sabemos que existem outras possibilidades das nossas Forças Armadas atuarem em conjunto, prestar algum tipo de apoio, alguma atuação de apoio logístico, material e de pessoal, sem precisar ser na forma de GLO, mesmo que o assunto seja segurança pública, certo? Porque a GLO já é um grau mais elevado de problema. Afinal, quando se ativa uma GLO, trata-se de as Forças Armadas assumirem um comando operacional para a defesa da lei e da ordem daquele local. E claro que isso depende de um pedido, de uma solicitação do governo do estado especificamente para isso, mas que não foi o caso do Rio de Janeiro, que consideraram que poderiam sim a segurança pública lá atuar, combater o crime organizado ali naquela forma, naquele complexo ali de favelas, especificamente com aquela facção criminosa, sem precisar decretar GLO. Então foi um impasse envolvendo o governo federal, o governo estadual, e eu confesso que eu fiquei surpreendida com o tamanho do apoio da população. Geralmente, quando tem um número muito alto de baixas, a população tende a não gostar, né, da operação, a reclamar, mas não foi o que aconteceu. A população pediu mais, né, pelo menos, sobretudo, a população do Rio de Janeiro pediu mais operações nesse sentido. Então, para 2026, é um ano eleitoral, a segurança pública fica como pauta quente, pauta principal, como, digamos assim, argumento de campanha. Então, para 2026, pode ser que aconteçam outras operações similares a essa que aconteceu no Rio de Janeiro. Bem, e aí, em novembro, logo no começo do mês de novembro, foi decretada uma GLO em Belém, em Altamira e Tucuruí, né, para prover a segurança da COP30. E isso foi muito chocante. Ao mesmo tempo em que não se verificou uma GLO no Rio de Janeiro, como o povo queria, porque queria, aí ao mesmo tempo aconteceu aí a aprovação dessa GLO para a proteção de um evento internacional, e aí reacendeu os debates políticos, as perguntas, os questionamentos, por que GLO aqui, por que não GLO acolá? Então, novembro foi assim uma prorrogação das tensões levantadas em relação à ativação ou não de GLO, que aconteceu, que começou a ser debatida ali em outubro, né? Então, e aí também ali no contexto da COP30, tiveram ali manifestações de indígenas legitimados para pleitear ali seus, né, digamos assim, reivindicar seus interesses durante a COP30, e uma reclamação
de organizadores, inclusive da ONU, inclusive a ONU reclamou qual seria as posturas a serem adotadas para garantir a segurança do evento, né? Então, mais uma vez aí a população muito crítica questionou, né? Porque a adoção de determinados procedimentos em um lugar, diferente em outro. Então, assim, essa pauta ficou muito quente no final do ano. Para 2026, justamente por ser um ano eleitoral, espera-se que essa seja a temática principal aí ao longo do ano a ser debatida. Pois bem, em dezembro, todo o cenário que foi transcorrido ao longo do ano, em dezembro se consolidou. Agora estamos chegando ao finalzinho do ano e é como se cada uma dessas nações que eu citei aqui, o próprio Brasil, estivessem se preparando para o que há de vir em 2026. No caso especificamente do Brasil, a expectativa é sobre qual vai ser o próximo presidente, porque, como eu expliquei no começo dessa nossa aula, tudo pode mudar, né? Toda a configuração do Brasil em relação ao cenário internacional pode mudar a depender do presidente que será escolhido. Hoje, o presidente atual, Lula, ele se coloca contrário a todas as políticas do Trump, ele se coloca favorável à proteção da Venezuela, protege a soberania da Venezuela, é totalmente contra a invasão do Trump na Venezuela. Então, ele escolheu um lado, né? E isso, como eu expliquei, impacta demais naquilo que vai ser, como vai ser mobilizadas nossas forças armadas, nos investimentos, nos treinamentos, de como vão ser as operações no ano de 2026. Pois bem, chegamos em dezembro, portanto, né, já concluímos aqui essa nossa revisão de 2025. Foi um ano muito intenso, esperamos que 2026 não seja tão intenso assim, mas a expectativa é que vá ser similar ou mais. E desejo para os nossos alunos parcimônia, desejo para os nossos alunos paciência, também que sejam comedidos ao se colocar, se posicionar diante de tais cenários. Afinal, é preciso muita reflexão, a gente precisa sair dos extremismos e nos colocarmos de forma mais técnica quando a gente for se posicionar em termos de direito militar, em termos daquilo que a gente vai recomendar como assessores jurídicos, porque, afinal de contas, nós precisamos buscar, de todas as formas, cooperação, paz, até para o próprio desenvolvimento da nossa nação, né? Vamos sair desse cenário de turbulência e vamos crescer, não é isso? Muito obrigada por estarem conosco nesse ano. Eu desejo a todos um Feliz Natal, juntinho com as suas famílias, que tenham boas festas e que o ano de 2026 seja maravilhoso. Nossa próxima aula é só no ano que vem. Até lá!